Caiará, vamos ter também o grupo dos homens, pequeno grupo dos homens, pequeno grupo da juventude, vai estar todo mundo junto, e você também, mesmo se ainda não tiver em um pequeno grupo, já está convidado, porque você vem e conhece, e aí pega gosto, e com certeza é um momento bem especial, para a glória de Deus, amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria que a gente pudesse estar agora se preparando para a maravilhosa palavra do Senhor, amém? Amém. Faltou energia? Não, meus irmãos. A Bíblia nos diz, Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 3: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Amém? Meus irmãos, é interessante a gente pensar como precisamos da luz, como é importante a luz. A luz, ela nos faz refletir, nos faz perceber, nos faz enxergar, de repente, coisas que estão sem formas e até vazias em nossa vida. A luz, ela é reveladora, ela é também um ato de transformação. Por isso que a Bíblia diz que no princípio Deus, ele cria os céus e a terra, mas essa terra ainda era sem forma, ela ainda estava vazia, e o Espírito Santo de Deus ali estava caminhando, pairando sobre a terra, e Deus, com sua maravilhosa palavra, a partir do nada, ele diz: haja luz, e essa luz agora começa a surgir, a gente consegue agora se ver. E é interessante que Deus, através da sua palavra e dessa luz, ele começa a trazer ordem à sua criação. E essa luz agora, ela começa a transformar nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz que nós andávamos como ovelhas sem pastor, que nós também andávamos em uma profunda escuridão, mas essa luz surgiu na nossa vida. E essa luz é Jesus Cristo. João, no capítulo 1, ele vai dizer: olha, no princípio era o verbo, era essa voz de Deus que disse: haja luz, e a luz surgiu. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E por ele e através dele tudo foi criado. E a Bíblia diz: sem ele nada seria criado. Por isso, meus amados irmãos, a Bíblia deixa claro que Jesus é a luz. João capítulo 9, verso 5. Jesus mesmo falando disso, ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus, ele veio para trazer luz para a humanidade. A humanidade, ela, de uma forma parece que corriqueira, ela daqui a pouco ela volta para a escuridão. Parece que existe uma tendência natural de o homem caminhar para essa escuridão. E esse homem só vai conseguir se manter fiel, andando no caminho certo, se ele tiver um encontro pessoal com Jesus, que é a luz do mundo. Então Jesus é essa luz do mundo, que vem tirar-nos dessas trevas, e vem nos dar sentido, porque o homem sem Jesus, ele é tão vazio como o planeta, sem o Criador. E a gente precisa dessa luz brilhando intensamente em nossos corações, porque ela é que nos vai trazer verdade para a nossa alma, sentido para a nossa existência. Nós falamos hoje em a grande quantidade de pedidos hoje foi referente a situações emocionais. E um dos fatores que mais tem prejudicado as nossas emoções é porque as pessoas têm uma vida hoje em busca de um sentido. Às vezes as pessoas se formaram, às vezes as pessoas correram atrás do seu diploma, e elas conseguiram o diploma, mas elas perceberam que o diploma não lhes preenche. E aí elas começam a correr atrás, de repente, de um casamento. Mas esse casamento, mesmo quando ele vem, pode ser Deus, mas ele não lhe preenche completamente. E aí aquela pessoa começa agora a dedicar seu tempo a correr atrás de um trabalho. E ela consegue o trabalho dos seus sonhos, e ela vê que esse trabalho não lhe preenche. Porque a única coisa que preenche o vazio da humanidade
é Cristo em nós. É a luz do Senhor quando acende em nossos corações. Por isso o apóstolo Paulo, ele pôde dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele vivia Cristo na vida dele, porque ele sentia a presença de Deus na vida dele. A gente precisa se esmerar para procurar essa luz, porque hora ou outra a gente permite que a escuridão permeie a nossa vida, e a forma de encontrar essa luz é através da palavra de Deus. Salmo 119, 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para os meus caminhos. Precisamos urgentemente buscar essa luz para guiar os nossos passos, porque vivemos como pessoas que estão perdidas na escuridão. Quem aqui já foi em zona rural, já caminhou em zona rural, e na época que eu caminhava em zona rural, a gente não tinha celular com lanterninha. A gente andava, ou contávamos com a luminosidade da lua, ou na noite que a lua não estava tão clara, era bem difícil de andar. Como nós precisamos, e aí de vez em quando a gente levava uma topada, de vez em quando a gente viu o arbusto se mexendo ali, a gente tinha medo, porque não sabia se era uma cobra ou se era simplesmente um passarinho. Porque na escuridão uma coisa que começa a nos dominar é o medo. Mas como era bom quando de repente chegava um amigo com um faxileto perto da gente, e começava agora a iluminar e ajudar a gente a encontrar melhor o direcionamento para onde a gente ia. Essa luz é Jesus. O mundo cada vez mais ele se envolve na escuridão, ele está sendo contagiado pela escuridão, e a palavra de Deus é a luz que vai nos conduzir. No Salmo 119, lá no versículo 130, o salmista diz: Senhor, a revelação das tuas palavras, ela traz luz e ela dá entendimento aos simples. Às vezes a escuridão está na mente, meu irmão. A gente não consegue compreender que existe um Deus todo-poderoso que anda ao nosso lado, independente da escuridão, independente dos problemas, independente desse mundo caído, sem forma, vazio de amor, vazio de humildade, vazio de compreensão, vazio de bondade. Eu preciso crer que Cristo e a sua palavra me traz luz, me dá entendimento para compreender o momento que eu estou vivendo na história. Foi essa luz que fez a igreja de Cristo passar por toda a escuridão da história, e chegou até nós essa palavra para iluminar a nossa vida, para nos dar esperança, para mostrar que existe um caminho que nós devemos andar, e esse caminho ele é fiel e verdadeiro, e esse caminho nos conduz para um lugar eterno e maravilhoso. Por isso a palavra de Deus, ela revela para nós, ela nos dá entendimento, porque ela clareia a nossa mente. Você está confuso, meu irmão, minha irmã? Você tem sentido dúvidas? Você tem sentido angústia e medo? Eu convido a você a iluminar o seu coração com a palavra de Deus. Não leia a palavra como um livro de consulta simplesmente. Não leia a palavra como algo superficial. Leia a palavra até que ela consiga entrar na sua mente, iluminar os seus pensamentos e clarear a sua compreensão. É essa luz que precisa realmente entrar no nosso coração. Porque nós precisamos ler a palavra de uma forma, e aí o diabo ele é tão astuto, que ele tem tentado obscurecer a própria palavra de Deus. A Bíblia já nos advertia: nos últimos tempos vão surgir falsos profetas, que vão distorcer a palavra, que vão enganar a muitos. E hoje o que mais nós vemos, meus amados irmãos, são coaches em vez de pregadores da palavra. A palavra de Deus ilumina, ela não simplesmente nos afoga o ego, ela não apenas nos dá um tapinha nas costas, pelo contrário, ela nos adverte ao caminho que devemos andar, iluminando os nossos passos e trazendo a revelação da verdade. Por isso nós precisamos tanto dessa luz, porque nós precisamos entender e compreender claramente o valor da eternidade celestial que Deus tem preparado para a sua igreja. Eu preciso compreender que nesse mundo eu sempre terei aflições, mas que eu tenho que ter bom ânimo, porque Cristo venceu esse mundo, e Ele me dá as ferramentas para vencer. Ele é a luz desse mundo,
E Ele está aqui para nos conduzir essa luz, porque Jesus é a grande luz nas nossas vidas. É Ele que ilumina. João capítulo 12, verso 36 vai dizer que quando vocês têm a luz, creiam na luz, para que vocês se tornem filhos da luz. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso entender que Jesus é real. Eu preciso entender que Ele é tão real e pessoal que Ele está aqui agora. Que Ele está presente na minha vida. Que eu posso sentir e tocá-lo de uma forma de fé. Eu preciso compreender isso, eu preciso almejar isso, eu preciso entender que essa é a verdade. Que essa luz está tão presente de mim que ela quer iluminar todo o meu ser. Crer em Jesus é a forma de nos tornarmos filhos de Deus. E crer em Jesus é permitir que a luz de Cristo entre em nossas vidas e comece agora a revelar quem nós somos, para que realmente aí nós possamos ser curados. Por isso que às vezes algumas pessoas preferem a escuridão, e vocês já devem ter percebido que tudo o que fazemos de errado, procuramos fazer na escuridão. Porque a luz de Cristo, ela revela verdadeiramente quem nós somos. Quando nós começamos a ter um contato real com Jesus, e quando eu faço Jesus, eu falo da sua própria palavra, a gente começa a ser confrontado. E muitas pessoas não estão querendo ser confrontadas. Todos os dias, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que tem surgido várias e várias igrejas ao longo da história. No Brasil, no último censo, parece que nós passamos de 50 milhões de evangélicos no Brasil. E isso é uma tristeza, porque o número não reflete a vida dos crentes. Pelo número que temos de evangélicos no Brasil, a gente deveria ter um país muito menos violento, muito menos corrupto, muito menos cheio de nojeira, muito menos escuro e obscuro pelo pecado. Então não está refletindo, porque as pessoas estão vivendo o que a Bíblia diz, elas estão procurando pastores segundo o seu coração, que falem o que eles querem ouvir, e essa igreja não tem luz, essa igreja não tem a luz de Cristo. Ela pode até falar o nome Jesus, mas ela não tem a luz de Cristo na sua vida, porque a luz de Cristo vai com certeza revelar quem verdadeiramente nós somos. E a partir daí, meu amado irmão, a partir dessa revelação da palavra de Deus, nós vamos começar a ser transformados. E a partir disso nós vamos começar a ter uma nova vida, porque agora nós nos tornamos filhos de Deus. E não é admissível um filho de Deus que vive como se fosse filho das trevas. Um filho de Deus que não resplandece a luz do Senhor. Um filho de Deus que envergonha o Evangelho. Um filho de Deus que vive uma vida na escuridão dos seus pecados. Isso não é admissível. Uma pessoa que assim vive, essa pessoa não teve um encontro real com Jesus. Quando alguém chega para mim, por exemplo, e diz: mas pastor, tinha uma pessoa que entregou sua vida a Jesus, e ela passou 10 anos na igreja, e essa pessoa de repente vive uma vida totalmente errada. Eu digo: meu irmão, porque ele estava na igreja, mas a luz de Cristo não estava na vida dela. Existe uma diferença enorme disso. E as pessoas gostam de se enganar. Eu não estou dizendo que isso é culpa da igreja, isso não é culpa do pastor, isso não é culpa da palavra que é pregada, isso é uma escolha da pessoa, de não querer viver na luz, de querer muitas vezes criar para si seus próprios convencimentos. Por isso, Efésios capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor, vivam agora como filhos da luz. Se eu vivo na luz, se eu sou filho de Deus, eu tenho que ter uma nova vida, um novo comportamento, novas atitudes, ser transformado pela graça de Deus. Isso não quer dizer que eu não vou falhar. De vez em quando a luz pode ser que dê um curtinho na gente, mas ela
não se apaga, porque ela se renova, ela se fortalece, ela nos revela, ela nos transforma. Que Deus nos ajude a andar na sua perfeita luz. E se isso acontece nas nossas vidas, meu irmão, quem é filho da luz se torna luz também. Quem é filho da luz se torna luz. E o que é que diz aí em Mateus? Eu queria que você abrisse comigo capítulo 5. Versículos 14, 15 e 16. O próprio Senhor Jesus, a nossa luz verdadeira, Ele fala para conosco. E Mateus escreve dizendo, Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. A palavra de Deus nos diz: vocês são o quê? A luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade situada em um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão aonde? Na casa. Qual o primeiro lugar que eu tenho que brilhar? Na casa, meu irmão. Eu tenho que ser luz primeiro na minha casa. É o primeiro lugar que a luz brilha. Aí depois ele diz, mas ela precisa ser colocada também aonde? Assim brilhe também a vossa luz, a luz de vocês diante dos outros. Agora estendeu-se esse brilho agora tem que ser para a minha vizinhança também, tem que ser nos meus amigos, tem que ser no meu trabalho. Brilhe a luz de Cristo na sua vida, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Como é que a luz brilha? Através das suas atitudes. Como é que as pessoas vão identificar a luz de Cristo em mim? Através da minha vida, através do meu comportamento, através de como eu lido com a minha esposa, de como eu cuido dos meus filhos, de como eu sou com os meus vizinhos. E penso num desafio, ser luz para os vizinhos, porque os vizinhos conhecem a gente, principalmente a gente que mora em apartamento. O vizinho de baixo me conhece, o vizinho da frente, o irmão André e a irmã Genilda me conhecem. Eles sabem a hora que eu estou meio brabo com os meninos, né? A hora que a Regilane está braba comigo, né? Estou brincando. Eles me conhecem e eu preciso brilhar verdadeiramente para eles, porque senão eu seria um grande mentiroso. Se eu dissesse que existe um Deus poderoso, transformador, que a luz dele é poderosa, e se eu não vivesse essa luz, e eu louvo a Deus, porque se os meus vizinhos hoje congregam na igreja que eu pastoreio, eles têm visto a minha luz. Eu tenho procurado, meus irmãos, porque não dá. Quantos anos, irmão André, o senhor mora aqui já, irmã Genilda? 2 anos. A gente é vizinho de porta, e de janela, e de grito, né? Porque um gritou, o outro escuta. Deus está fazendo isso. É porque eu sou bom, meu irmão? Não, é porque eu tenho procurado viver a luz de Cristo. É porque eu tenho procurado, meu irmão, ser luz na minha casa, ser luz para os outros. Eu procuro também com a minha vida, com o meu testemunho, com a minha prática, glorificar a Deus. Porque Ele diz, vejam, para que as pessoas vejam as suas boas obras que vocês fazem, e glorifiquem quem? O Pai de vocês, que está onde? Nos céus. Meu amado irmão, nós somos filhos da luz. E o que eu peço é que Deus nos use para iluminar São Lourenço. Nós e todos os seus filhos aqui nesse lugar. Todas as igrejas de Cristo neste lugar. Cada denominação, cada igreja, cada pastor, cada membro, cada líder, seja a luz de Cristo nessa cidade. Porque o que nós vemos é a escuridão tomando espaço. Às vezes na nossa própria casa, às vezes na nossa vizinhança, às vezes no nosso trabalho, mas eu sou luz de Cristo nesse lugar. E a Bíblia diz que onde a luz de Cristo estiver, ninguém consegue apagar. A força não é minha, a força é da luz, é de Cristo. E a nossa grande luz, Jesus Cristo, Ele brilhou muito forte. E a ceia me faz lembrar isso. Ele brilhou muito forte, não num palácio ou num palco,
como alguns acham que é o lugar de brilhar. O maior brilho de Jesus foi na cruz do Calvário. Ele já dizia: se eu quero colocar uma luz para brilhar, eu coloco ele num lugar alto. Na entrada da cidade de Jerusalém, penduraram a nossa luz. Tentaram apagar a nossa luz. Crucificaram a nossa luz, achando que ali agora seria suficiente para ele ser apagado. Foi isso que aconteceu? Não. A Bíblia diz que o mundo se escureceu, mas a luz de Cristo continuou brilhando. Ele disse: está consumado. A conta de energia está paga. Eu paguei essa conta e eu vou brilhar para sempre. Ninguém pode me apagar, e ninguém apaga aqueles que estão ligados comigo, porque Ele é uma fonte de luz eterna. Nossa luz brilhou na cruz, e se nós queremos brilhar, temos que ir para a cruz. A cruz, meus amados irmãos, ela nos lembra a morte do pecado. Se você quer brilhar verdadeiramente, sacrifique os seus pecados na cruz. Diga: Senhor, eu prefiro a tua luz do que o meu desejo. Eu prefiro que o Senhor brilhe em mim do que as minhas vontades prevaleçam. Eu prefiro a tua alegria, o teu preenchimento, a tua graça, do que qualquer outra coisa que esse mundo tem para me oferecer. Quando nós morremos na cruz e sacrificamos os nossos pecados, Deus é glorificado, porque a luz dele vai brilhar cada vez mais forte em nós. Por isso, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer àquela igreja, dizendo: olha, não participe da ceia de qualquer jeito, porque se você fizer isso, você vai estar atraindo problema para a sua própria vida, maldição para você mesmo. Mas ele diz o seguinte: faça o seguinte, peça perdão, peça a misericórdia de Deus e coma. O que ele está dizendo ali? Olha, tira qualquer coisa que está atrapalhando a luz de Cristo na tua vida. É interessante, meus amados irmãos, que lá em casa, de uma forma bem rotineira, a gente tem uma luminária que ela, na casa de vocês talvez tenha parecida, que ela é tipo um abajurzinho embaixo e a luz fica dentro. Ela enche de quê? De inseto. Cada pelo menos 2 meses eu tenho que tirar aquilo dali para limpar, e aquele inseto faz o quê? Vai diminuindo a luz. É assim que o pecado começa a tentar entrar na nossa vida, e se a gente der espaço para ele, ele vai diminuindo a luz em nós e ganhando espaço em nós, e daqui a pouco a gente não vai conseguir enxergar bem as coisas. O que eu queria pedir para você nesse momento é que você possa fazer essa limpeza na tua vida. Eu sei que a luz de Cristo brilha em você, e ela é poderosa, ela é muito poderosa, e eu queria que você nesse momento pudesse pedir a Ele: Senhor, limpa a minha vida. Ainda tem algumas coisas aqui que está sujando, algumas coisinhas aqui que está atrapalhando que eu brilhe mais ainda. Eu quero brilhar mais aonde? Em casa. De repente tem alguma coisa aqui no seu casamento que está atrapalhando o teu brilho, que agora você peça perdão a Deus. Tem alguma coisa de repente com o seu relacionamento com seus filhos, pede a Deus para tirar isso, para você brilhar. Como é bonito a luz brilhando fora, como é maravilhoso a luz brilhando. Todo mundo achou lindo essa luz que a gente colocou aí na frente, né? A gente colocou ali, a nossa intenção era colocar aqui, só que ela atrapalha na filmagem, aí a gente colocamos ali, mas os irmãos fiquem à vontade. Mas para aquela luz brilhar, ela tem que estar limpinha, para que a gente brilhe também para os outros. Será que tem alguma coisa com o vizinho seu que não está tão bem? Ore a Deus, peça a Deus que Ele dê oportunidade para você limpar isso da tua vida. Lá no trabalho, tem algum colega do trabalho que de repente atrapalha essa tua luz de brilhar, você peça a Deus isso. Então nesse momento eu queria que nós orássemos nesse sentido, pedindo que Deus brilhe cada vez mais em nós, e que essa igreja aqui, como toda a igreja do Senhor Jesus que está na terra, possa brilhar. O mundo, meu irmão, é um mundo escuro, sem forma, vazio, e a igreja é a luz de Cristo nessa terra. Que nós possamos brilhar intensamente,
Queria convidar você a fazer essa oração, pedindo perdão a Deus, se você entende dessa forma, e que Deus ilumine sua mente nessa direção. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, quero te pedir, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos perdoe. Pai, tem algumas coisas, Senhor, que às vezes tem ofuscado a tua luz na minha vida. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, por exemplo, Pai, a ser mais paciente. Me ajuda a compreender melhor algumas coisas na minha vida. Me ajuda a ter um relacionamento sempre claro e iluminado com a minha esposa. Que eu sempre entenda ela e que ela sempre me entenda. E que todas as vezes que o diabo tente trazer confusão e escuridão, seja repreendido em nome de Jesus. Pai, eu te peço também, me dá um bom relacionamento com os meus filhos, que eu possa ser uma luz forte na minha casa, mas esse brilho não é próprio meu, esse brilho é do Senhor na minha vida. Por isso, Deus, eu preciso ir para a cruz, sacrificar os meus desejos, sacrificar as minhas vontades e exaltar e glorificar o teu nome na minha vida. Senhor, que eu faça isso para os outros também, para os meus vizinhos do condomínio, para os meus amigos aqui do nosso bairro, para os colegas de trabalho, onde eu estiver, que eu seja a luz de Cristo, e que nada, Senhor, atrapalhe a tua luz de brilhar em mim, Senhor. Pelo contrário, Deus, que cada vez mais a luz do Senhor brilhe, a graça do Senhor seja manifestada através da minha vida, o teu poder seja evidenciado através do meu comportamento e da minha vida, Senhor. Eu quero ser, Deus, luz do Senhor nesta terra. Eu quero que as pessoas olhem para mim e eles vejam a tua graça, o teu amor. Eles possam ver um pecador arrependido, um pecador transformado, alguém que errou na vida, que falhou na vida, mas que Cristo hoje é Senhor da sua vida e ilumina a sua vida, e através da sua vida ilumina outras pessoas. É assim, meu Pai, que eu te peço que o Senhor me perdoe. Perdoa tudo aquilo, Deus, que de repente eu faço que atrapalha a tua obra na minha vida, que eu possa olhar para a cruz e cada vez mais caminhar para ela, sacrificando o meu eu, e poder um dia dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não brilha a minha luz, não brilha as minhas capacidades, não brilha a minha inteligência, não brilha nada que eu acho que sou eu que faço, mas que o Senhor brilhe em mim, porque a tua palavra diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque a tua graça é o que me basta, Senhor. Muito obrigado, Pai, por isso recebe nesse momento a nossa confissão, e que o Senhor perdoe os nossos pecados, e que nós possamos, aqui e onde estivermos, brilhar a luz do Senhor na nossa vida. É assim que eu te oro, em nome de Jesus, amém, amém. Queria convidar o Ministério do Louvor, queria convidar também o irmão Daniel, queria convidar o irmão Nelson também, para estar me ajudando nesse momento, na ministração da ceia do Senhor.